Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus continue abençoando a sua amada igreja. Nesse mês que nós estamos falando e refletindo e também orando pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, que possamos estar sempre orando uns pelos outros, investindo na nossa família, e que Deus continue abençoando cada um de vocês, cada família de vocês, em nome de Jesus. Aos nossos visitantes, o nosso abraço acolhedor, que Deus fale profundamente ao seu coração, abra o seu coração para as Sagradas Escrituras. Dos avisos que foram dados aqui, queridos, eu queria dar um destaque, primeiro, para o nosso encontro, no dia 12, nosso encontro de casais, que é mais um movimento dessa igreja, investindo na nossa relação conjugal. Faça o possível para que você esteja, convide outros casais para também estarem aqui naquela noite, para ouvir a palavra de Deus, para serem impactados pela palavra de Deus. Caso aconteça algum imprevisto, sobretudo imprevisto financeiro, nos procure, não deixe de participar, gente, não deixe de ser abençoado por conta de dinheiro. A igreja está aqui para a gente poder ajudar uns aos outros, mas que você seja edificado, que você possa de fato investir no seu relacionamento conjugal. Não há dinheiro, não há valor, não há preço para um casal, para uma família, para um lar ser renovado na presença de Cristo. Então faça o possível para que você esteja aqui no dia 12. E também eu quero destacar a questão do retiro. Você que é pai de jovem, você que conhece algum amigo, algum colega, convide, invista na vida dos seus jovens. Nossa igreja está caminhando, tem uma certa dificuldade com o grupo de juventude, e eu queria desafiar você, pai, ore pela vida dos seus filhos, compartilhe com ele da palavra e desafie ele. O retiro aqui, gente, o retiro é como se fosse uma oportunidade de Deus para que o seu filho seja impactado pela palavra. A gente não vai estar lá simplesmente para nos confraternizarmos, para nos entretermos, para um momento de lazer. Ali a palavra vai ser pregada, ali nós vamos estar em vigília de oração pela vida dos jovens. Invista isso na vida dos seus filhos. Se você não convencer seus filhos, se você não desafiar o seu filho, quem é que pode fazer? Tome essa responsabilidade em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 24. Nós estamos com um cronograma das pregações um pouco atrasado. Semana passada o pastor Júlio aqui, de maneira assim, bondosa, de autoridade, com intrepidez, nos substituiu aqui tão bem e pregou acerca de família. E a gente vai dar continuidade até o dia 11 de junho, na véspera do dia do namorado, a gente vai estar falando de família. Hoje nós vamos estar falando sobre relacionamento conjugal, na semana que vem também. Hoje a gente vai falar do aspecto da aliança, semana que vem a gente vai falar do aspecto da intimidade do casal, ok? No última mensagem dessa série, no dia 11 de junho, a gente vai falar sobre a vida financeira da família, sobretudo do casal. Gênesis 2, 24, estou lendo a versão NVI, somente esse versículo para nosso diálogo nessa noite. Vamos lá? Gênesis 2, 24, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Podeis se assentar em nome de Jesus. Meus queridos, nesse mês de maio e junho, nós estamos com essa série de mensagens. O título da série é Papo Reto sobre Família. Na semana retrasada, nós começamos essa série falando sobre o relacionamento entre pais e filhos. E aí, à luz de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, nós desafiamos os pais aqui naquela oportunidade, de que uma boa criação de filhos demanda uma vida, em primeiro lugar, uma vida afeiçoada por Deus, e em segundo lugar, uma vida dedicada a guiar os nossos filhos
na palavra de Deus. Para que a gente crie os nossos filhos no caminho do Senhor, em primeiro lugar, a gente precisa amar o Senhor. Deuteronômio diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, sua alma e todas as suas forças. E em segundo lugar, depois que o pai tem uma intimidade com o Senhor, ele conhece o Senhor e ama o Senhor, então vem a ordem: ensine os seus filhos com persistência a palavra de Deus. Nós desafiamos naquela oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento conjugal. E à luz de Gênesis 2, e também a gente vai falar um pouco do capítulo 1, a gente quer desafiar você a voltar para o início, para a palavra de Deus revelada em Gênesis. E se a gente quer de fato viver um relacionamento conjugal à luz da palavra de Deus, a gente precisa perceber o seguinte: quem é o autor do casamento? Todos nós aqui, ou todos nós aqui presentes, talvez concorde que o criador do casamento, o autor do casamento é Deus, ponto final. Então, se Ele é o autor do casamento, se Ele foi quem criou o casamento, é Ele que deve saber, ou Ele que tem a autoridade máxima para dizer como de fato devem ser os nossos relacionamentos conjugais. Porque pense bem comigo, uma pesquisa feita em 2018, pela uma consultoria chamada, uma revista, melhor dizendo, chamada FC Ciências, diz que de cerca de 170 pessoas entrevistadas, apenas 25% dessas pessoas leem os manuais de instruções quando compram um produto, quando compram um aparelho. Apenas 25%, ou seja, de 4 pessoas aqui presentes, segundo a pesquisa, apenas uma lê. Quando você compra um aparelho novo para sua casa, uma televisão, quando você compra um celular, apenas de 4 pessoas, uma lê o manual de instruções. Essa pesquisa constatou ainda que os homens leem mais que as mulheres. Os homens são mais preocupados em ler o manual de instrução do que as mulheres. As mulheres já começam logo usando, já começam logo manuseando os aparelhos. Em terceiro lugar, os indivíduos de maior grau de formação acadêmica, quanto mais a pessoa tem conhecimento, quanto mais avançada é a sua educação, menos disponibilidade ela tem para ler os manuais. Ou seja, a pessoa que acha que conhece, a pessoa que acha que tem um conhecimento, são as pessoas que não têm a disposição de ler os manuais de instrução. Compra o produto, compra o aparelho e já vai usando, sem saber como deve ser usado. Quais são os requisitos para ser usados? Quais são os cuidados que aquele aparelho requer para ser utilizado? Ainda, essa pesquisa constatou que os jovens são menos propensos a ler manuais de instruções do que indivíduo de meia idade. E não precisa nem ser profeta para saber o porquê, né? Jovem é apressado, jovem é inexperiente, jovem tem pressa, então ele compra o produto e quer logo usando. A pessoa de meia idade, a pessoa mais experiente, ela já apanhou na vida, ela sabe que é necessário ler com calma as instruções. E essa pesquisa constatou que por que essas pessoas têm pouca disponibilidade ou pouca disposição para ler os manuais de instruções, acaba não utilizando todas as funcionalidades dos equipamentos por simplesmente desconhecer as funções. Quantas vezes você já passou por uma experiência de comprar um produto, de comprar um aparelho, e você nunca usou uma utilidade ou uma função daquele aparelho porque você desconheceu? Eu não sabia que esse aparelho funcionava dessa forma, eu não sabia que esse aparelho tinha essa função. Por quê? Porque você não leu o manual de instrução. Se nós entendemos que Deus é o autor do casamento, e Ele é, porque Gênesis 2, a partir do verso 18, Ele está criando o casamento. Se Ele é o Criador, se Ele é o autor do casamento, como Ele é o Criador de todas as realidades, então a gente precisa parar e pensar, como é que o manual do construtor está escrito, nos orienta a lidarmos com o casamento?
Qual é a sabedoria de Deus? Qual é a palavra de Deus? Qual é a orientação que Deus tem para mim? Se eu quero viver um casamento na perspectiva de Deus, eu preciso parar e pensar o que Deus fala sobre o casamento, não o que eu acho sobre casamento, não o que a cultura fala sobre casamento, mas o que a palavra de Deus fala sobre casamento. E à luz de Gênesis 2:24, Deus vai nos ensinar pelo menos duas coisas, que se a gente quer viver um casamento na perspectiva dele, o nosso casamento demanda aliança, que é o tema dessa noite, e em segundo lugar, intimidade, que é o tema do domingo que vem. Então, em síntese, se nós fôssemos resumir a mensagem dessa noite, falando sobre aliança, a frase seria o seguinte: o casamento é o espaço criado por Deus, a fim de que, com o propósito de um homem e uma mulher em aliança, revelem a imagem do Criador. O casamento é o espaço criado por Deus, a fim de que um homem e uma mulher em aliança revelem a imagem do Criador. Então eu queria pensar com vocês alguns princípios para a gente ser edificados nessa noite. Quando a gente observa e lê o texto que nós paramos para analisar, Gênesis 2:24, o texto diz o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por trás dessas palavras há uma aliança, há um compromisso. O texto é claro: o homem tem que deixar pai e mãe. E na cultura de Moisés, que está lá 3.500 anos antes de nós, quando Moisés escreveu isso, deixar pai e mãe não significa necessariamente o deixar geográfico. Não é um deixar de espaço. Você morava com seus pais em um bairro, você casou e agora passa a morar em outro bairro, como acontece basicamente nos nossos dias. Não significa primeiramente isso, porque naquela época as famílias moravam em clãs, era uma tenda do lado da outra. O filho casava e o máximo que ele ia era para a tenda vizinha do pai e da mãe. Então quando Moisés diz o deixar pai e mãe, não é um deixar geográfico, espacial, mas é um deixar relacional. O menino deixou a saia, a barra da saia de mamãe, deixou a casa de papai, de ser cuidado por papai, de ser cuidado por mamãe, e agora ele passa a ser protagonista no relacionamento. Ele deixou uma posição em que ele é cuidado, em que ele é zelado, e agora ele passa a assumir um compromisso com uma mulher. E a mulher também, o texto não diz, mas a mulher também tem que deixar pai e mãe para se unir ao seu marido. O que o texto está dizendo aqui é que para que aconteça o casamento é necessário uma decisão de um homem e de uma mulher de deixar a tutela dos pais, de deixar a guarda dos pais, de deixar de ficar sendo bajulado por mamãe, por papai, e agora assumir a responsabilidade de tomar conta de uma casa, de um lar. Quem tem que prover a casa agora é o papai e a mamãe? Não, é ele que agora é responsável pela sua família. É isso que Moisés está dizendo. Por essa razão, ou seja, por causa daquilo que Deus criou, do plano de Deus para a família, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e vai se unir a quem? A sua mulher. E detalhe aqui, viu, queridos? Nos nossos dias, tem muito garotão, tem muita menina que deixa pai e mãe, vai casar, vai morar na sua casa, mas o cordão umbilical não foi cortado. Ele continua sendo cuidado por papai e por mamãe, ela continua sendo cuidada e sendo a princesinha de papai e de mamãe. Não, o texto está dizendo que casamento é coisa séria, casamento não é coisa de menino, casamento não é banalizado à luz da palavra de Deus. Um homem e uma mulher precisam ter coragem
para ser o líder de uma família, para ser o provedor de uma casa, e isso demanda aliança. Isso demanda aliança, e isso demanda compromisso indissolúvel. Se a gente parar para pensar e trazer para nós aqui uma definição do que seria aliança, e eu queria que você pensasse comigo essa definição de aliança que eu trago do livro Feitos para Durar, do pastor Ricardo Agreste. Ricardo Agreste diz assim: aliança é o acordo estabelecido entre duas pessoas, de buscarem ao longo da vida a felicidade do outro. Então, a aliança é o compromisso estabelecido, é o acordo estabelecido entre duas pessoas, de buscarem ao longo da vida a felicidade de quem? A felicidade do outro. Aliança não significa eu fazer do outro a matéria-prima da minha felicidade. Eu vou casar porque eu quero ser feliz, eu vou casar porque eu quero ser servido, eu vou casar porque eu quero que as minhas necessidades emocionais e sexuais sejam atendidas. Não, talvez isso seja o que a cultura ensina, mas o que a Bíblia diz é que a aliança é o acordo estabelecido entre duas pessoas para buscarem ao longo da vida a felicidade do outro. Porque nós entramos num relacionamento, Cristo entrou num relacionamento conosco, e Ele nos amou de uma maneira incondicional e extraordinária. Na nossa relação conjugal, o nosso compromisso em primeiro lugar é fazer o outro feliz, e quando a gente faz do outro feliz, a gente também é feliz. E Ricardo Agreste continua: é o compromisso de permanecerem juntas, dedicando-se uma à outra, mesmo quando o sentimento se mostrar instável. E isso aqui para mim é muito importante, porque não existe casamento à la Damares, agora é só vitória. Não tem nenhum. Tem dia que a gente acorda e se pudesse nem via a cara do outro. Tem momentos na nossa caminhada conjugal que a gente não está tão apaixonado assim pelo outro, que os nossos sentimentos são instáveis, assim tipo uma montanha russa, uma gangorra. Tem momentos que a gente está super apaixonado pela pessoa, mas tem situações na vida conjugal que a gente passa, que a gente fica parecendo porcos espinhos, um não quer tocar no outro. Isso acontece em todas as famílias, meus irmãos, todas. Mas isso não significa que a gente não tem aliança. Isso não significa que a aliança acabou, isso não significa que o relacionamento acabou. Não, é o compromisso de permanecer juntas, a despeito dos problemas, a despeito das crises, a despeito de momentos em que a gente não está tão apaixonado. E ele finaliza dizendo o seguinte: é a determinação de viver uma relação onde as virtudes do outro são celebradas e suas limitações são acolhidas. E isso aqui é muito importante, queridos. A gente vai falar um pouco isso na outra semana, mas isso aqui é um aspecto muito importante da intimidade. Porque quando um casal tem intimidade, um conhece as limitações do outro, mas as limitações um do outro são acolhidas, são perdoadas, são resolvidas em diálogo, não são expostas na praça pública para todo mundo saber, são acolhidas. E as virtudes, as qualidades são exaltadas. Via de regra, eu já tenho 15 anos que eu lido com direção de igreja, com pastoreio de igreja, e eu nunca vi num relacionamento conjugal em crise os casais se elogiarem, os casais exaltarem as qualidades do outro. O que se exalta são os defeitos, porque quando a relação está desgastando, a gente só consegue enxergar os defeitos. O outro não tem mais virtudes, aquelas virtudes que nos conquistaram quando a gente conheceu o outro, aquelas virtudes que encheram os nossos olhos de alegria, se esqueceu. Mas numa relação de aliança, as limitações
são acolhidas e perdoadas, confrontadas, mas acolhidas e perdoadas. E as qualidades, as virtudes são celebradas. Então, diante dessa introdução, eu queria pensar com vocês 3 aspectos. Opa, olha o celular aí no modo avião. Primeiro lugar, uma aliança entre 2 pessoas, a aliança que o texto nos ensina, é uma aliança entre 2 pessoas, essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. A aliança que a Bíblia nos ensina é feita entre 2 pessoas essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Olha comigo o texto 2:24, diz o quê? O homem deixará pai e mãe e se unirá a quem? A sua mulher. E eles quem? O homem e a mulher se tornarão uma só carne. Eu queria fazer com vocês um estudo, sobretudo aqui no texto de 2:24, Gênesis 2:24, e Gênesis 1:27, que é um texto também falando sobre a criação do homem e da mulher, porque lá em Gênesis 1:27, Deus diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1:27. A palavra homem aqui, na primeira parte do versículo 27, é Adão. Adão significa ser humano, espécie humana. Então, a primeira parte do versículo está dizendo o seguinte: criou Deus o ser humano, criou Deus a espécie humana, à sua imagem e semelhança. Aí a segunda parte do versículo explica a primeira parte, porque a segunda parte do versículo 27 diz: criou Deus o homem, melhor dizendo, homem e mulher os criou. Então Deus, num primeiro momento ele diz, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, criou Deus o ser humano, a sua imagem e semelhança. E aí na segunda parte Deus explica que tipo de ser humano é esse que Deus criou. E Deus criou um ser humano em 2 formatos, 2 formatos distintos, homem e mulher. A palavra homem aqui, na segunda parte do versículo 27 é Zaká. E Zaká significa macho, homem, sexo masculino. E mulher, a palavra mulher aí significa Nequebá, significa fêmea, espécie mulher, feminina. Deus criou o ser humano em 2 formatos distintos. Ele criou Zaká, homem, sexo masculino, e criou Nequebá, mulher, sexo feminino. Mas ambos, tanto o homem quanto a mulher, são essencialmente iguais, porque ambos possuem a imagem de Deus. O homem não tem mais a imagem de Deus do que a mulher, e nem a mulher tem mais a imagem de Deus do que o homem. Ambos são essencialmente iguais, mas existem 2 formatos distintos. É a unidade na diversidade, essencialmente iguais, ambos com a imagem de Deus, mas funcionalmente distintos e completamente diferentes. Homem, não tem uma terceira via aí, viu gente? É homem, sexo masculino ou mulher. Talvez isso para a gente fique até tão claro: pastor, isso aí não é novidade nenhuma, todo mundo sabe que é assim. Mas então eu faço a seguinte pergunta: por que mesmo sabendo que Deus criou homem e mulher, e homem pensa, age, sente como homem, e mulher pensa, sente e age como mulher, por que muitas das vezes a gente reclama por causa das diferenças? Eu pensei aqui algumas perguntas, talvez isso não aconteça na sua casa, mas às vezes essa pergunta eu me faço. Em primeiro lugar, os homens perguntam: por que tem que discutir a relação antes de fazer sexo? Você já passou por isso, homem? Já parou para fazer essa pergunta? Por que a gente tem que resolver aquele problema relacional antes da gente deitar, de namorar?
Os homens não conseguem compreender. Mas a mulher, se não resolver isso, para ela não vai. Do outro lado, a mulher pergunta: como é que você consegue pensar em sexo, em namorar, antes da gente resolver esse problema familiar, conjugal? Você é grosseiro, você é insensível. Outra pergunta, que nós homens fazemos muito, eu não sei se você já fez, mas eu já fiz, e até hoje eu não tenho resposta. Por que tem que visitar 20 lojas para comprar uma peça de roupa? Por quê? Por que tem que ir em 20? No primeiro sermão eu falei que na minha juventude eu era muito nervoso. E uma das orações que eu comecei a fazer: Deus, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais paciente. A palavra do Senhor fala que a gente precisa ser mais paciente. E aí quando eu comecei a namorar com Rita, eu estava nessa pegada de oração: me dê paciência, me dê paciência. E na semana que eu mais intensifiquei essa oração, Rita me chamou para ir na rua comprar um sapato. Ei, Jesus! E aí Deus me ensinou: você quer ser paciente? Vá para a rua sábado comprar roupa com sua esposa, com sua namorada. A gente não sabe porque tem que visitar 20 lojas. Por outro lado, a gente se pergunta: por que precisa demorar tanto para se arrumar? Às vezes eu vejo Rita vai se arrumar e ela começa com a roupa, eu vou escovar os dentes, quando eu olho ela está com a segunda, eu desço, vou tomar uma água, quando eu subo ela já está com a terceira roupa. Meu Deus! Por que demora tanto para se arrumar? E aí às vezes tem homem malandro, né, que fala assim, na primeira ele já fala logo, né? Não, tá linda, tá maravilhosa, vamos que já está dando na hora. Por outro lado, as mulheres perguntam: por que ele é tão bagunçado? Por que ele deixa a toalha em cima da cama molhada? Por que quando ele vai escovar os dentes, em vez de ele começar a apertar o creme dental de baixo para cima, ele passa no meio e aperta? Por que ele chega do trabalho e vai esparramando a casa, joga meia para um lado, calça para o outro, blusa para o outro? A casa parece um cabide. Por que ele é tão bagunçado assim? Por que é tão desorganizado? E uma pergunta que eu não sei se vocês homens já fizeram, mas é uma pergunta que nem Salomão, eu acho que conseguiu responder. Por que a mulher, para entrar no clímax, na relação, precisa de tantas preliminares? De tantos cuidados? De tanta paciência? Pergunta: quem fez assim? Foi Deus. Foi Deus que fez diferente. E em vez da gente celebrar aquilo que Deus fez, a gente deixa isso arrebentar as nossas relações. A gente começa a murmurar e isso vai corroendo as nossas relações. Em vez da gente celebrar as diferenças e buscar crescer nas diferenças, porque eu penso que esse é o propósito maior de Deus. Por que Ele fez diferente? Para a gente sair da zona de conforto, para a gente amadurecer. A gente não consegue amadurecer, queridos, se a gente não se sacrificar pelo outro. Crianças, pessoas infantis, é aquelas que não conseguem se sacrificar pelo outro, abrir mão de alguma coisa cara pelo outro, se apega aos seus gostos, aos seus interesses. Mas para que a gente consiga amar o outro, atender a expectativa emocional do outro, viabilizar a vida do outro, a gente precisa abrir mão, porque o outro é diferente. O outro tem diferente. O time do outro é diferente, a criação é diferente, a cultura é diferente, e Deus quer ser glorificado na união dos diferentes. Mas a nossa cultura, na contramão da palavra de Deus, a nossa cultura tem celebrado a união dos iguais, a união afetiva. Pessoas que têm fugido dessa diferença, pessoas que não querem abrir mão, pessoas que não querem se sacrificar,
Pessoas que não querem investir na relação, sair da zona de conforto, têm celebrado a união dos iguais, mas a união dos iguais não revela a imagem do Deus Criador. Se nós queremos que o nosso casamento revele a imagem de Deus, glorifique ao nosso Deus, a gente precisa celebrar as limitações do outro, a gente precisa se sacrificar para atender o outro, a gente precisa glorificar a Deus mesmo diante das diferenças, dos entraves, dos desconfortos que a relação conjugal traz, porque o outro é diferente e você é diferente dele. Isso é que Deus nos ensina em primeiro lugar. Aliança é o acordo estabelecido entre duas pessoas diferentes, de buscarem ao longo da vida a felicidade do outro. Pessoas imaturas se apegam à sua felicidade mais do que qualquer outra coisa. Pessoas imaturas não conseguem abrir mão dos seus direitos em favor do outro. E aí então Deus coloca uma pessoa completamente diferente na sua vida e diz: se você quiser fazer o outro feliz, você tem que abrir mão, como Cristo abriu mão por você. Segundo lugar, primeiro, a aliança conjugal é uma aliança entre duas pessoas essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Segundo, a aliança conjugal, ela foi construída, ela foi feita por Deus para ser desenvolvida e fortalecida ao longo do tempo. Vou repetir, a aliança conjugal, ela foi criada por Deus, projetada pelo Deus Criador, para ser desenvolvida e fortalecida ao longo do tempo. O texto de Gênesis 2:24 diz o que para nós ainda? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão quantas carnes? Quantas? Será que é isso mesmo? Uma só carne. E aí, a gente sabe que isso tem outras implicações, a gente vai falar isso semana que vem, que aqui tem a ver com a questão da sexualidade, da intimidade, mas também tem um segundo aspecto importantíssimo, porque Jesus, em Mateus 19, 4-6, Jesus vai citar essa passagem de Gênesis 2:24, quando ele é perguntado acerca do divórcio. E quando Jesus é questionado pelos fariseus acerca do divórcio, ele não fala sobre divórcio, ele fala sobre casamento. E qual é o texto que Jesus usa? Gênesis 2:24. E Jesus diz assim, Mateus 19, 4-6. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, ou seja, porque é assim que Deus quer, porque é assim que Deus deseja, porque é assim que Deus criou, assim, eles, homem e mulher, já não são dois, mas sim uma só carne. E aí Jesus dá o golpe final, portanto, ou seja, se os dois se tornaram uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O que Jesus e Moisés estão ensinando é que a aliança conjugal, ela é uma aliança indissolúvel. Ela precisa ser desenvolvida e fortalecida ao longo do tempo. A aliança conjugal, projetada por Deus, criada por Deus, não foi assim feita para que o tempo a enferruje, a desgaste, a mate pouco a pouco, não. A nossa aliança conjugal, que nós fizemos diante de Deus, ela precisa ser desenvolvida e fortalecida ao longo do tempo. Ela precisa romper as barreiras do dia a dia, do cotidiano, da monotonia.
porque quem nos uniu foi o Senhor, e a gente precisa lutar por esse negócio chamado casamento, porque esse negócio chamado casamento não tem a ver somente conosco, tem a ver com o futuro, tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com os nossos netos. Que modelo de casamento nós estamos deixando, ou nós queremos deixar para a nova geração? Nós precisamos lutar pelo nosso casamento. A nossa cultura banalizou os relacionamentos conjugais. As redes sociais banalizou os relacionamentos. Os relacionamentos estão tão frágeis. Por qualquer motivo as pessoas se rompem. Por qualquer motivo as pessoas bloqueiam na rede social. Não quero mais falar, não quero mais contato, não quero mais comunicação. Por alguns anos eu trabalhei no tabelionato e eu fazia divórcios, diversos divórcios. E às vezes eu olhava jovens com 2, 3 anos de casado, se divorciando, sem motivo. O amor acabou a empatia. Descobrimos que nós não temos mais afinidades. É assim que a cultura pensa, queridos. Mas Deus nesta noite está nos trazendo de volta para a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos nos desintoxicar dessa cultura pervertida e nos voltar para a palavra que diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E Jesus vai dizer em Mateus 19 que o divórcio acontece, sabe por quê? Porque os nossos corações estão duros. A gente não quer mudar. A gente não confessa os nossos erros e os nossos pecados um para o outro. A gente não senta em volta da mesa para discutir a relação, para acertar as arestas, para orar uns pelos outros, para dialogar, para conversar, para planejar. A gente não ora mais junto, e o tempo vai corroendo, e o tempo vai matando, e de repente a gente acorda e se vê divorciado, às vezes morando debaixo do mesmo teto. Mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite: invista no seu casamento, invista no seu casamento, invista no seu casamento, e não deixe que nada nem ninguém separe você. Não deixe. Não abra mão do seu cônjuge. O apóstolo Paulo, citando Gênesis 2:24, lá em Efésios 5:25, Paulo diz assim, Paulo dá uma cacetada nos homens: maridos, ame suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la. Santificar e apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O contexto dos versículos 25, 26, 27 é a citação que Paulo faz em Efésios 5:31 de Gênesis 2:24. Casamento sem dissolúvel. O que Deus está falando aqui para você, homem? Assuma a responsabilidade na sua casa, a liderança na sua casa, para que o seu casamento não se desfaça diante dos seus olhos. E aí ele nos compara com Cristo. Pergunta: a igreja decepciona Cristo? A igreja falha com Cristo? Falha. Mas ele não abre mão da sua noiva. Ele não abre mão de nós. E Paulo está dizendo no contexto do casamento, que Cristo se move na nossa direção como noiva, como igreja, para um dia santificar e nos apresentar diante do Pai.
Eu costumo dizer que haverá um dia, quando Jesus voltar, que Deus vai chegar para mim, Deus vai chegar para você e vai perguntar: o que é que você fez com a mulher que eu te dei? Cadê a mulher que eu te dei? Será que a mulher que Deus me deu, como é que eu vou apresentá-la a Ele? Com ruga? Com mancha? Como é que Cristo vai apresentar a sua igreja ao Pai? Vai haver um dia que Deus vai perguntar às mulheres: cadê o marido que eu te dei? Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que estão no segundo casamento. Não importa, o que passou, passou, ó. O que importa é daqui para frente. O que passou, joga fora, faça daqui para frente. Que tipo de esposa, que tipo de marido nós vamos apresentar a Cristo? O texto está dizendo que a aliança conjugal é o espaço, ou melhor, o casamento é o espaço criado por Deus, a fim de que um homem e uma mulher em aliança revelem a imagem do Deus Criador. E a gente revela a imagem de Deus quando a gente não abre mão dos nossos casamentos. Lute. Se tem uma coisa que vale a pena você lutar nessa vida, é pelo seu casamento, porque tudo mais você vai deixar, mas o seu cônjuge, os seus filhos, você pode estar com ele nos céus. E eu finalizo com o terceiro princípio. Uma aliança. Qual é a aliança que Deus criou para que nós vivamos? Uma aliança que fundamente a relação diante dos desafios da vida. Uma relação conjugal que nos dá fundamento, que nos dá base diante dos desafios da vida. Se a gente parar para perceber aqui no capítulo 2, a gente já falou que Deus cria o casamento aqui no capítulo 2, ok? Deus cria aqui, a partir do verso 18. Mas qual é o contexto? Por que Deus cria o casamento? Gênesis 2,15. Porque o texto diz assim: e o Senhor Deus colocou o homem estava só, até Gênesis 2,15 ele estava só. Deus colocou ele no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus primeiro cria o homem, e Deus dá uma responsabilidade para ele: eu quero que você cuide desse jardim. Deus dá um trabalho para ele, e a palavra cuidar, guardar, dá a ideia de um trabalho árduo, não é um trabalho simples. E aí então, depois que Deus dá essa ordem, esse mandato para Adão, para o homem, de cuidar do jardim, Deus percebe algo interessante. Deus percebe que Adão sozinho não vai dar conta. Deus percebe que Adão sozinho não vai conseguir dar conta do jardim de Deus, de revelar a imagem de Deus em toda a criação. Então, a partir do verso 18, Deus diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe que corresponda, alguém que esteja ao seu lado, alguém que o auxilie. A palavra auxílio aqui significa ajuda, aquele que ajuda, aquele que está ao lado, aquele que auxilia. E a palavra corresponda, ou em algumas versões, idônea, é uma pessoa que corresponda ao homem, que esteja no mesmo patamar do homem. Deus não criou nenhuma criança, nem criou uma pessoa já idosa, não, Ele criou nas mesmas condições do homem, no mesmo patamar do homem. Para quê? Para que o ajude, para que o auxilie. E perceba um detalhe, queridos: o objetivo de Deus não é criar a mulher simplesmente para ajudar ele, o homem, a cuidar do jardim. Não. Deus quer criar família, Deus quer criar o casamento.
Porque se a vontade de Deus fosse apenas colocar mais uma pessoa para cuidar do jardim, Ele criava outro homem. Ele criava outro homem. Um homem trabalha mais do que uma mulher, tem mais força fisicamente falando. Então Deus cria a mulher, e Ele coloca nesse contexto a mulher. Num trabalho braçal, Ele coloca a mulher nesse contexto. E qual o objetivo de Deus? A partir do verso 18, encerrando no verso 24, Deus deseja que ambos, homem e mulher, diante dos desafios da vida, no caso de Adão e Eva era o cuidado do jardim, no nosso caso podem ser outros desafios. Deus deseja que diante dos desafios do dia a dia, nós caminhemos juntos. Criar filho é um desafio? É um desafio. A mãe não pode criar o filho sozinha, precisa da figura paterna. O pai não pode criar o filho sozinho, precisa da figura materna. Nós temos desafios, por exemplo, nas questões financeiras. Não adianta de nada o homem estar poupando de um lado e a mulher gastando do outro. Não vai fechar a conta. Ambos precisam planejar juntos, ambos precisam ter o mesmo pensamento, ambos precisam ter o mesmo objetivo, ambos precisam sentar em volta da mesa e colocar as coisas nos papéis. E aí, qual vai ser o objetivo esse ano? Qual é a nossa expectativa esse ano? O que a gente vai fazer esse ano, financeiramente falando? Precisa de cumplicidade. Deus coloca Adão e Eva para que um auxilie o outro no desenvolvimento da criação, e assim também é nós. Eu vou dizer uma coisa aqui, graças a Deus aqui não tem lá fora, né, nos nossos amigos, nos nossos colegas, mas infelizmente lá fora, não aqui, lá fora, né, nos nossos amigos, parentes, conhecidos, tem muitos casais que financeiramente falando estão divorciados, moram debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, comem na mesma mesa, mas financeiramente falando estão divorciados. Não, o que eu ganho é meu e o que você ganha é seu. Você cuida das suas coisas, eu vou cuidar das minhas. Certo ou errado? Errado. Deus cria a mulher para caminhar junto com o homem, para que ele seja auxiliadora. E o que é auxiliar, gente? É estar junto. Meu amor, o que você está precisando? Vamos junto, olha, você vai nessa direção, eu estou nessa, você cobre essa parte, eu cubro essa, você faz isso, você cuida desse papel no casamento, eu cuido disso, você leva as crianças na escola, eu lavo os pratos, eu enxugo os pratos, eu faço o feijão, e assim vai. Agora fica de lado, um rema numa direção, outro rema numa outra direção. Como é que isso vai revelar a imagem do Deus Criador, meus irmãos? Se a gente quer revelar a imagem de Deus, e esse é o objetivo dos nossos casamentos, a gente precisa ser um auxiliador idôneo. A gente precisa de diálogo, a gente precisa de harmonia. Não significa que a gente vai concordar em tudo, mas a gente precisa de diálogo, porque foi dessa forma que Deus nos criou, para juntos desenvolvermos a criação de Deus, diante dos desafios da vida, caminharmos juntos. E eu quero encerrar com a nossa frase-chave: o casamento é o espaço criado por Deus, a fim de que um homem e uma mulher em aliança, uma aliança entre diferentes, uma aliança que demanda fidelidade, compromisso, investimento, uma aliança que demanda investimento e, sobretudo, cumplicidade, harmonia. Esse é o projeto maior de Deus para os nossos casamentos. Você está disposto a isso? Talvez você está aqui, tem pessoas aqui na nossa igreja que têm orado por uma pessoa. Vamos estar orando, né, também por isso, porque essa palavra não é apenas para os casais, essa palavra aqui é preventiva. Talvez estou falando aqui para jovens que amanhã depois vão casar.
Essa palavra de Deus aqui também pode ser corretiva. A palavra de Deus funciona de diversas maneiras. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos estar orando pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos. Senhor Jesus, nessa noite eu quero apresentar diante do Senhor mais uma vez os nossos casamentos, as nossas famílias. Deus, essa pessoa que o Senhor nos deu para caminhar conosco, ou essa pessoa que o Senhor dará, ela é fruto de oração. Quantas vezes nós cansamos de orar por essa pessoa, e de repente o Senhor nos surpreendeu, e de repente o Senhor nos concedeu, e de repente o Senhor nos presenteou com essa pessoa, e nós construímos uma família linda, cheia de sonhos, de expectativas. No entanto, meu Deus, diante dos desafios da vida, diante das dificuldades, das crises, dos pecados, volta e meia o nosso casamento, a nossa família, Senhor, passa por turbulências. E muitas vezes a gente se fecha o nosso coração, a nossa mente, para o que de fato o Senhor está dizendo para nós, para o fabricante, para o manual do fabricante, aquele que fez o casamento, aquele que sabe como ninguém, como nós devemos viver o nosso casamento. E porque a gente se fecha, Senhor, o nosso coração, a nossa família, não desfruta de tudo quanto o Senhor planejou para nós. Por isso nós te pedimos perdão nessa noite. Nós te pedimos perdão nessa noite por todas as vezes que nós fechamos o nosso coração para a Tua voz, por todas as vezes que nós tentamos resolver as coisas, os problemas, ouvindo a nossa voz e não lendo o manual do construtor, do fabricante. Porque quem fez o casamento não foi o homem, o casamento não é criação humana, o casamento não é uma instituição criada na terra, o casamento é feito pelo Senhor, é criado pelo Senhor, ele vem dos céus, e ninguém melhor do que o Senhor, para nos orientar, para nos dar sabedoria, para nos dar força, para nos dar discernimento, para nos dar vigor e energia, para continuarmos casados, não de qualquer maneira, não nivelando por baixo, dizendo às vezes, todo mundo vive assim, quem é que não vive dessa forma? Não, nós queremos viver um casamento segundo a imagem de Deus. Humanamente falando, Senhor, nós não temos a capacidade para fazer isso, e é justamente o que nós falamos. Nós repetimos o que nosso irmão Du falou aqui nesta noite. Se o Senhor Jesus Cristo não fazer parte da nossa família, se de fato Jesus não fazer parte, nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de desencontros, de discussões, de desentendimentos, se a gente não trazer Jesus para a nossa família estará incompleta, e a gente estará desorientados. Por isso, Senhor, que a Tua palavra se aplique ao nosso coração, para que o Senhor Jesus Cristo cumpra no nosso casamento, renove o nosso casamento, renove o respeito, renove a união, renove o diálogo, renove a cumplicidade, renove, Senhor, o respeito, o sacrifício mútuo, renove, Senhor, isso, pelo Teu poder e pela Tua graça, a fim de que o Teu Filho Jesus, ó Pai, seja revelado na nossa casa, na nossa família. Nós abençoamos os nossos casamentos, não apenas os nossos, mas os da cidade de Jequié estão debaixo da Tua bênção. Visita agora, em nome de Jesus. Amém.